Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Thiago. Histórias do Submundo Tales do Underworld acabou de dropar e eles finalmente corrigiram um retcon que o Dave Filoni tinha feito lá no Bad Batch. Na terceira temporada do Bad Batch a gente teve a aparição de Asajj Ventress, algo que era para ser praticamente impossível, tendo em vista que ela estava morta. Para quem não sabe a história, no livro Dark Disciple, Discípulo Sombrio, Asajj Ventress junto com Quinlan Vos, os dois enfrentaram o Conde Dooku e com uma relampagada da força super potente, o Conde Dooku essencialmente matou Asajj Ventress. Ainda assim, lá no Bad Batch, ela retornou à vida e ninguém entendeu o que aconteceu. Todo mundo suspeitava, que era um massivo retcon, e tá correto. No livro ela morre e depois ela aparece no Bad Batch, isso não faz nenhum sentido. É aqui onde entra a história da Asajj Ventress no Tales do Submundo. A gente vê exatamente o que Quinlan Vos fez com a Asajj Ventress quando ela morreu. Quinlan Vos pegou o corpo dela, levou ela lá de volta para Dathomir, enterrou ela lá, e então ela, em vez de morrer permanentemente, ela foi transportada para uma espécie de mundo etéreo das bruxas de Dathomir. A gente sabe que quando os Jedi morrem, eles se tornam um com a força, ou se tornam fantasmas da força, e as bruxas de Dathomir, elas têm um futuro ali pós-morte que é um pouco parecido. É como se elas se tornassem fantasmas da força, elas se tornam um com a força, mas em vez do seu espírito se dissolver na galáxia, elas ficam presas na realidade no planeta delas, o planeta Dathomir. E aí, essa parte aqui é um pouco estranha, Mas a Mãe Talzin, que fez uma aparição aqui em formato de voz, ela basicamente deu a Asajj Ventress uma oportunidade de retornar ao mundo dos vivos, que é muito estranho. A primeira coisa que veio na minha mente quando eu vi isso foi por que as outras bruxas de Dathomir não simplesmente fazem o mesmo? Por que só a Asajj Ventress escolheu retornar à vida depois de morrer? Por que as outras bruxas não fizeram essa decisão? Ou melhor, por que a própria Mãe Talzin não fez essa decisão? O que eu tô achando que acontece é que quando uma bruxa morre e ela escolhe retornar à vida, eu acho que a vida dela não é normal, não volta da forma tranquila como era anteriormente. A própria Mãe Talzin avisou a Asajj Ventress que a vida dela ia ser diferente. Não ia ser a vida antiga dela. Então eu suspeito que ela tá meio que amaldiçoada de alguma forma. Tanto que quando ela tem a oportunidade de finalmente se reencontrar com Quinlan Vos, o amor da vida dela, ela escolhe não fazer isso. Ela vira as costas, deixa a nave embora, e ela escolhe não se encontrar novamente com o Quinlan Vos. É uma decisão estranha, mas como eu disse, eu acho que tem alguma espécie de maldição aí no ar. Eu acho que se ela tentasse reatar os antigos laços ou reacender a antiga vida dela, eu acho que tem algum tipo de maldição aí que poderia interferir. Talvez o Quinlan Vos acabe morrendo, ou talvez a própria Asajj Ventress acabe morrendo novamente. Por isso que eu acho que ela escolheu não se reencontrar com o Quinlan Vos. A gente também teve o novo personagem, o novo padawan da Asajj Ventress, o Lythal. A Disney tá basicamente aqui repetindo a antiga fórmula que eles sempre utilizaram aí, desde lá do Mandalorian, a primeira série de Star Wars lá no Disney Plus. A gente tem um adulto cuidando de uma criança, a mesma forma do Last of Us e várias outras séries aí que estão saindo hoje em dia, inclusive. E aqui no Histórias do Submundo a gente não tem uma história diferente, em relação a Asajj Ventress, pelo menos. Ela encontrou um garoto, o Lythal, que é muito legal, muita gente boa, a gente vê até um momento aqui mais emocional entre os dois. A gente vê que a Asajj Ventress, apesar dela ser do lado sombrio, ela ter servido o Conde Dooku, ainda assim a gente vê que aquele pedacinho do Jedi ainda tá dentro dela. A gente vê que o mestre dela, que era um Jedi, deixou uma marca dentro do coração dela. Então isso impede com que ela fique completamente caída para o lado sombrio. E é exatamente o que a gente vê aqui no Histórias do Submundo. A Asajj Ventress não é um Sith completo. Ela jamais poderia ter sido o Sith aprendiz oficial do Conde Dooku. Ela tem muita bondade dentro dela. O mais engraçado é que de tudo que aconteceu, eu diria que o mais importante foi a luta da Asajj Ventress com aquele Inquisidor. Foi uma luta muito interessante. Você sabe por quê? A Asajj Ventress, cara, isso é óbvio pra todo mundo, ela era aprendiz do Conde Dooku. O Conde Dooku era o braço direito do Palpatine. Consequentemente, a Asajj Ventress foi treinada aí por um dos caras mais habilidosos que existiam na galáxia. O Conde Dooku, na época que ele era um Jedi, ele era o Jedi, o duelista Jedi mais habilidoso que existia na Ordem Jedi. Esse era o poder de Conde Dooku. Ele é o cara que treinou a Asajj Ventress. E aí pega a Asajj Ventress sendo derrotada. Tá que no final o cara morreu, mas foi graças ao Lyko, não graças a ela. Aí você tem ela sendo derrotada para um Inquisidor, cara. Isso me deixa confuso, eu fico perdido aqui entre duas partes. Será que a Asajj Ventress, quando ela retornou da morte, será que ela enfraqueceu?
Ou será que aquele Inquisidor é tão forte assim que ele conseguiu derrotar a Sage Ventress, cara? Se aquele Inquisidor ganhou da Sage Ventress de uma forma legítima, eu acho que isso diz demais pra gente sobre o poder dos Inquisidores. Especialmente levando em consideração aí que o Grão Inquisidor parece mais forte ainda que esses caras. A minha teoria pessoal que eu tenho é que durante essa época aqui, que ainda antes do Bad Batch, o pessoal ainda tá bem no início ali do Império, você vê que os pessoais ainda estão usando naves, por exemplo, o LAAT, naves dos clones da República. Eu acho que nesse iniciozinho aqui, com esses Inquisidores iniciais, eu suspeito que os primeiros Inquisidores, eles foram muito mais qualidade do que quantidade. Foram os melhores que eles encontraram ali no início. E aí só depois deles terem sido eliminados que a gente começa a ter os Inquisidores a cada geração que passa aí só reduzindo a qualidade. Porque os bons, eles são eliminados. E aí pra substituir eles, você vai encontrando aí, você vai colocando qualquer pessoa. E aí, claro, que isso daí vai causar um dano severo na qualidade dos Inquisidores. Eu acho que essa parte aí também pode ter influenciado demais nesse duelo. Toda essa questão aqui das bruxas de Dathomir que eu falei pra vocês, que elas morrem, ficam presas em Dathomir, tem a opção de voltar à vida ou não. Eu acho que isso daqui vai ser um evento central na aparição do Thrawn lá em Dathomir junto com as outras 3 bruxas lá. Eu acho que essa aqui vai ser a melhor explicação do porquê que as bruxas vão retornar à vida. Porque pelo que a gente sabe oficialmente, é que quando o Thrawn chegar em Dathomir, ele vai ganhar um exército inteiro de bruxas de Dathomir. Só que, assim como a Sage Ventress, isso é algo que era pra ser impossível. Durante o The Clone Wars, o General Grievous e o Palpatine, eles enfrentaram a Mãe Talzin junto com o Darth Maul, e eles ganharam da Mãe Talzin. Mãe Talzin morreu, como a gente viu com a Sage Ventress lá, tá só a voz dela nesse mundo aqui das bruxas de Dathomir. Mas eu acho que é exatamente esse submundo das bruxas de Dathomir, vamos usar essa palavra aqui, eu acho que é isso daí que vai permitir que elas voltem à vida e ajudem o Trono oficialmente na luta dele lá pra reconquistar a galáxia e derrotar o Luke Skywalker. A sensação que eu tô tendo aqui é que essa série oficialmente abriu uma brecha pra a Sage Ventress fazer um retorno no live action de Star Wars. Eu tô com uma gigantesca impressão aí que ela vai acabar aparecendo em algum filme de Star Wars no cinema. Talvez o do Mandalorian e Grogu, eu não sei disso. Eu acho que não. Ela é uma usuária da força super potente. E eu tenho certeza que o pessoal da República, Luke Skywalker, junto com a Leia, junto com outros Jedi aí, Cal Kestis, por exemplo, o Ezra, toda a tropa aí lá do Ghost Crew, eu acho que isso vai ser uma excelente oportunidade pra gente trazer todo mundo junto, juntar todo mundo, e aí todo mundo bater de frente ali com o Thrawn, porque o Thrawn é um cara que é ultra perigoso. Se você leu a trilogia do Herdeiro do Império, você sabe disso. Thrawn não é brincadeira, Thrawn é um gênio, um super estrategista militar, e os bonzinhos aí, os heróis, a República vai precisar de toda a ajuda o possível pra conseguir derrotar o Thrawn. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam do Histórias do Submundo, cara, foi muito bom. E se vocês gostaram do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.